E não é que finalmente nós estamos vendo ali dentro do Supremo Tribunal Federal a mudança que a gente esperou por tanto tempo? A gente sabe como a grande maioria ali é composta de ministros alinhados a valores e com viés de esquerda. E principalmente, um sistema do qual eles fazem parte que foi montado para impedir que a vontade do povo seja feita, e isso ficou muito claro durante o governo do presidente Bolsonaro, onde seus decretos, suas medidas eram derrubadas a todo momento, ele era impedido de nomear até o diretor-geral da Polícia Federal, ele foi impedido de nomear. Então, enfim, a gente sabe como isso aconteceu, a gente sabe que esses anos e anos de domínio esquerdista, onde a gente fez questão, né? Boa parte da direita talvez não estava desperta ainda, mas o povo ignorou a política e quando a gente acordou, a gente estava sendo dominado pela esquerda, não tendo muito onde correr. Fiz um vídeo outro dia falando do André Mendonça e a respeito do posicionamento dele, e a gente teve essa notícia essa semana, onde o Mendonça foi o único a votar contra o Dino e Moraes julgando o Bolsonaro, e isso incluindo também o Nunes Marques, né? A gente realmente mostrou aqui, já mostrei várias vezes aqui, o Nunes Marques, inclusive, foi um dos juízes na época do TSE que votou pela minha cassação, uma das cassações mais absurdas da história. Eu acho que foi minha cassação como deputado estadual, foi até mais absurda que a do Deltan Dallagnol. E o Nunes Marques, no TSE, votou pela minha cassação. Então, assim, não é uma pessoa que vota alinhado com o princípio da direita, realmente é uma incógnita, né? E o Trump até fez um comentário outro dia a respeito dos ministros da Suprema Corte Americana. Apesar deles terem a maioria de indicações por republicanos, ele falou, olha, como que a gente sempre sabe como os ministros indicados pela esquerda vão votar em um assunto, mas a gente nunca sabe como os ministros indicados pela direita vão votar, e é mais ou menos o que acontece aqui no Brasil. A gente realmente não sabe, né, como vai votar o Mendonça, como vai votar o Nunes Marques. O Mendonça, por exemplo, votou por manter a prisão do Daniel Silveira, enquanto o Nunes Marques, naquela época, votou por revogar a prisão do Daniel Silveira. Né? Mas constante, de forma constante, ultimamente a gente tem visto essa movimentação mais forte agora por parte do Mendonça, né? Principalmente nessa questão do 8 de janeiro, aonde ficou muito claro que há uma perseguição. É que os Estados Unidos, e eu sempre falo, Fred, você tá chorando, tá recorrendo aos Estados Unidos demais, mas é a verdade, pessoal. Os Estados Unidos têm leis próprias para combater o tipo de perseguição e de autoritarismo que ocorre aqui no Brasil. E não é uma lei que é aplicada somente à pessoa que está perpetrando aquele autoritarismo, aquele abuso contra os direitos humanos, igual é todo esse teatro formado para condenar essas pessoas pelo dia 8 para atingir o Bolsonaro. Não é só a pessoa que está na frente. É todo mundo que está em volta, permitindo. Ainda que sejam pessoas que falam, eu não tinha o que fazer, eu recebi ordens, ok. Mas você fomentou aquilo ali. Você possibilitou que aquilo ali acontecesse. Que é o enabler, né? Que eles chamam lá fora. Que é uma pessoa que permite que aquilo aconteça. Que sem aquela pessoa aquilo não aconteceria. Então, se você está na cadeia, onde você tinha alguma responsabilidade, seja por atuação, seja por falta de atuação de fazer com que aquilo aconteça, você também vai ser responsabilizado caso os Estados Unidos resolvam aplicar aqui a legislação que eles têm para punir esse tipo de abuso. E o Mendonça, eu acredito que ele esteja talvez... obviamente há uma preocupação com o quesito humano, mas ele também já está querendo sair do radar desse tipo de punição que pode, não se engane, ser aplicada a praticamente todas as grandes autoridades que ocupam posição de poder no Brasil hoje. Tá? No Congresso, no Senado, na Câmara, no Executivo, no Judiciário. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal decidiu nessa quinta-feira manter os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Zanin, né? Que é um absurdo. Eu vou falar de um por um aqui pra gente entender bem, porque eu quero que seja uma análise técnica pra gente não ficar também tomado pela paixão da política nesse momento, somente nesse quesito, né? Em todos os outros casos eu acho que a gente tem que ter a paixão da política, sim. Os pedidos de afastamento do juiz, Partido da Defesa de Bolsonaro e do ex-ministro Braga Neto e do general da reserva Mário Fernandes. Todos são acusados pela PGR de envolvimento na suposta trama, né? Tem que usar a suposta trama aqui, viu, gente? Não pode tratar o negócio como se fosse uma trama golpista, não, que isso não existiu. Segundo as teses, Dino e Zanin já haviam processado Bolsonaro, o que poderia comprometer a sua imparcialidade. Enquanto Moraes afirmar que o ministro, enquanto presidente do TSE, à época seria uma das vítimas dos planos. Isso é óbvio, né? Então, qual foi os argumentos aqui? O André Mendonça, para que fique claro, pessoal, ele votou pelo afastamento do Dino, que tem um histórico gigantesco e registrado de ataques ao Bolsonaro, né, que já processou o Bolsonaro.
Tem o Moraes, que obviamente, né, a gente sabe da perseguição, da forma como ele conduz inquéritos ilegais, inconstitucionais, ainda que o STF venha validar esses inquéritos, como das fake news, eles não deixam de ser inconstitucionais, como dizia a própria Raquel Dodge, como dizia o próprio Marco Aurélio Mello, e fixado praticamente só na direita, inclusive nas suas declarações, nas suas aulas que ele faz aí nas palestras que ele faz nas universidades, onde ele sempre faz questão de falar que está combatendo o nazifascismo ou fascistas, que é mais de 20% do Brasil, né? Então, assim, ele é uma pessoa que realmente não gosta da direita e tem, sim, um julgamento comprometido, principalmente por ser a suposta vítima na suposta trama. Então, a vítima julgando a pessoa que supostamente atentou contra ela, ué, claro que vai condenar. Você não pode entrar já num processo sabendo os votos. E a gente sabe qual é o voto no Moraes, a gente sabe qual é o voto de todo mundo, né? Querem condenar o Bolsonaro. O Bolsonaro já tá condenado pra eles. Mas tem que pelo menos tentar disfarçar, e nem isso eles estão fazendo. Esse que é o maior absurdo. Questão do Zanin. Qual foi a grande questão do Zanin? E eu concordo, mas discordo, tá? Mas o que acontece? A questão do Zanin, o Zanin, só por ter sido advogado do Lula, ele tá necessariamente impedido, né? Juridicamente impedido de decidir contra o Bolsonaro? Não. A gente tem que ser bem justo aqui pra gente não abrir brecha pra ataques, tá? Tecnicamente, não, né? O Zanin foi advogado do Lula, já deve ter processado o Bolsonaro, mas como advogado, né? Não como pessoa. Mas a verdade é que aqui, ó. Mendonça destacou ainda que para Cristiano Zanin, como advogado na campanha presidencial de Luiz Inácio, não era parte nos processos, né? Então ele processou como advogado, não como parte. Então, juridicamente, não há problema, né? Não, tirando, obviamente, todo o problema que tem na farsa dessa suposta trama, mas o voto aqui foi, na minha opinião, correto. Só que, o que eu penso? O próprio Zanin, por ter sido advogado do Lula, que é um desafeto político declarado do Bolsonaro, e que indicou boa parte dos ministros que estão vindo julgar o Bolsonaro, o próprio Zanin, da sua própria consciência pessoal, sendo um jurista reconhecido, isso ele é um jurista reconhecido no meio, deveria se declarar impedido, ele mesmo, pessoalmente. Né? Não precisava esperar uma tecnicalidade. Se a justiça no Brasil fosse séria. O próprio juiz deveria se sentir constrangido. Não, eu já estou aí contra o adversário político dele. Não, o Lula já indicou um monte de ministro aqui. Eu me declaro impedido aqui nessa situação. Mas não, tranquilamente o Zanin vai lá fazer o julgamento. Né? Mas o Mendonça foi, de certa forma, corajoso aqui, pessoal, para enfrentar o Dino e o Moraes. A gente sabe que o Moraes hoje é o grande protegido do sistema e precisa ser. A própria Daniela Lima fala isso, que ele tem que ser blindado. Por isso aquele jantar com todo mundo, por isso o Hugo Mota lendo aquela cartinha ridícula, ele precisa ser blindado. Porque se o Moraes cair, ou se o Moraes for alvo de uma retaliação por parte dos Estados Unidos, que tem sua legislação pré-determinada e específica para combater esse tipo de abusos em outros países, impedindo que essas pessoas tenham vida fácil nos Estados Unidos e com empresas americanas, e pessoas desse nível, se não puderem negociar, se não puderem ter contratos com empresas americanas, contas em banco, a vida delas vira um inferno. Só não fica tão ruim igual a vida das pessoas que eles estão transformando no inferno aqui no Brasil. Mas aquela mordomia, aquele luxo, acaba 90%. Então o Mendonça aqui, pessoal, ele comprou uma briga interessante e finalmente fez isso. É isso que a gente sempre esperou dele, é isso que a gente sempre esperou do Nunes Marques. Então, mas ainda assim são votos muito inconstantes. É incrível como a gente sempre sabe como os ministros da esquerda vão votar, mas a gente nunca sabe como os ministros da direita vão votar. A gente não sabe. Os ministros da esquerda eles são quase que 100% guiados por seus vieses e o esquerdista não tem valor, né? E pelos interesses da esquerda. Agora, os ministros da direita parece que se sentem acuados, preocupados em expor seus valores e princípios. Né? Mas isso aqui já foi um alento pra gente e eu acho que pode sim provocar uma grande mudança que a gente vai ver aí nos próximos dias. Né? Não se engane, essa mudança não vai acontecer dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas sim, se tivesse sido por unanimidade, seria mais difícil, porque o sistema está se unindo, o sistema quer aparecer. Enquanto todo o povo, boa parte do povo, né, eu acredito que, pelo que a gente vê na rua, 70%, 80% do povo está com o Bolsonaro, gosta do Bolsonaro, e está alinhado a valores da direita, todo o sistema da elite que controla o país, que está em posição de poder, e as próprias revistas dizem isso,
né? A Veja solta uma matéria do dia falando que ministros, né, e pessoal político já da elite política já considera o Bolsonaro fora do baralho, que quer saber agora é como o bolsonarismo vai sobreviver sem o Bolsonaro, então nem eles escondem isso. Todo esse pessoal é contra o Bolsonaro. Todo esse pessoal se une contra a vontade do povo. Então a mudança. E eles fazem isso para parecer uma unidade lá para fora. Tipo assim, para os Estados Unidos olharem, nossa, realmente, o Bolsonaro foi julgado pela maioria, ou seja, ele deve realmente estar errado, está todo mundo lá contra ele, mas não está todo mundo contra ele, tá aquele 5% da elite. 5, 3% que é a elite que controla o país. O povo mesmo está com o Bolsonaro. Então a mudança não vai vir. Mas isso aqui, como eu já disse várias vezes para vocês, meus amigos, esse tipo de ação é uma das ações que faz com que a mudança possa ser viabilizada. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.